a gente pode falar ainda dessa vitória por 1-0. Isso acaba camuflando alguns defeitos do Ceará? Vocês conseguem avaliar que foi uma das melhores atuações do técnico Wagner Mancini do time do Ceará na atual temporada? Ele achou o ponto do bolo? Não, do ponto do doce. Ponto do doce. Ou ainda precisa ajustar ainda algumas coisas nesse Ceará, se isso acaba aqui camuflando alguns problemas que o time ainda carrega com o Mancini? Eu acho que os números, eles acima de tudo mostram que houve equilíbrio. Os números eles não podem ser encarados de forma literal, mas em alguns momentos eles trazem um contexto. A gente vê o número de finalização muito equilibrado, o número de posse de bola muito equilibrado, dando sinais de que o Ceará, diferente de outros momentos, ele não foi apenas empurrado para trás, tentou sair no contra-ataque e ficou recuado ali. O Ceará tentou trabalhar quando ele teve a oportunidade de ter a posse de bola. Levou o perigo, teve objetividade. Wagner Mancini sempre pontua, né? O time vertical demais. Só que a gente viu um Ceará, pelo menos na minha percepção desse Clássico Rei, lúcido. Ele sabia os momentos em que ele estava com a posse, ele sabia o que precisava fazer no momento em que estava atacando. A gente viu isso, inclusive, no primeiro tempo, porque o Fortaleza teve 2 oportunidades ali até os 15 minutos, e depois o Ceará consegue equilibrar as ações. Muito porque vence no meio-campo. Guilherme Castilho consegue participar do jogo, o próprio Richardson também. Então você tem, dentro de um meio-campo, um time que soube jogar. Acima de tudo, mostra isso. Só que aí você vai tentar destrinchar o clássico, e é evidente. O time não está ainda totalmente definido, o time não está totalmente consolidado, né, Vlad? Porque dentro dessa busca de equilíbrio, ainda peca muito defensivamente. O início do jogo, a defesa do Ceará, a linha defensiva, ela estava meio perdida. Na bola aérea, o Fortaleza levou vantagem, colocou uma bola no travessão. Teve o lance do Pikachu, que o Richard foi fundamental ali. Logo no início do jogo, ele já faz uma bela defesa. Então, foi um ponto que o Ceará precisa ainda resolver. O Raí se destacou. Até nesse telão a gente está vendo, ele fez o gol da vitória do Ceará, mas acho que defensivamente é um jogador que ainda peca muito, né, nesse aspecto de recomposição defensiva, de organização defensiva. Então, são pontos que o Wagner Mancini tem consciência. O Ceará ainda tem pontos a ajustar, e é natural. Porque a base do Ceará, que o Vlad até pontuou, né? Lá no início da temporada, ela foi sendo modificada. Se a gente lembra do meio-campo que iniciou o ano, era Lourenço jogando de volante, primeiro volante. Sim. Você tinha Recalde jogando como esse meio avançado e o Lucas Mugni. Agora, tudo se inverteu. O Lourenço ainda está, mas não está jogando naquela posição. Castilho e Richardson acabaram ganhando a titularidade, inclusive foram muito bem no Clássico Rei do Campeonato Cearense, que foi 3-3, voltam a ser titulares. Então, o Ceará ainda está em busca desse equilíbrio. Não acho que a gente pode falar, poxa, foi a atuação espetacular. A gente teve o destaque individual do Richard, que é o goleiro. Mostra, então, que ele trabalhou muito, né? Foi decisivo. Só que é evidente que há uma evolução. Isso aí a gente consegue pontuar após esse Clássico Rei. É porque, Samuel, é mais do que natural num enfrentamento tão difícil num clássico, é que você apresente problemas em campo. Eu acho que no futebol não tem a equipe perfeita. Né? Todas as equipes elas vão cometer falhas, elas vão ceder espaço em determinado momento. Né? E o Mancini tem a leitura correta de que as coisas precisam ainda ser ajustadas, sabendo que nada vai ser perfeito, que todo time de futebol ele tem um jogo de futebol, é um jogo de risco, Samuel. Eu sempre digo isso. Quando você ataca, você desguarnece. Né? Quando você se defende, você ataca menos. É um jogo em que qualquer decisão que você tome, você vai pender para cá ou para lá. Então, é mais do que natural que o Ceará corresse riscos contra um adversário tão forte quanto é o Fortaleza. Então, problemas defensivos existem. Eu acho que o que o Alexandre pontuou está corretíssimo e o Mancini ele sabe, né, dessa dificuldade dos laterais em defender. Eu acho até que o Matheus Bahia ele consegue recompor um pouco mais, defender um pouco mais, porque essa é a característica dele realmente, né? Ele não apoia tanto. Mas eu acho, Samuel, que ele está encontrando uma formação já mais equilibrada do que essa formação que o Ale falou do começo da temporada. Né? Eu acho que o Ceará está mais seguro. Né? Defensivamente e no meio campo, o Ceará está mais seguro. E na frente, eu acho que o Barcelona lhe dá mais qualidade ali de meio, de prender a bola, de fazer aquele pivô, né? Aquela primeira finalização do Ceará, né? Que o João Ricardo defendeu, um chute muito forte do Barcelona. É importante que você tenha aquele camisa 9 ali para prender a bola. Eu acho que o Mancini, ele tem ótimas opções, né? A gente sabe que o Bruninho ainda é um jogador que pode entrar, que ele tem muita qualidade para isso, né? E esses primeiros jogos de Copa do Nordeste, eles demonstraram isso, que o Ceará não estava pronto,
mas que nesses grandes jogos, nesses grandes embates, é que você tem uma amostra melhor do potencial da equipe. E um Clássico Rei é um jogo gigante, Samuel. Então, eu acho que o Mancini ele tem amostras muito positivas do Clássico, né? E que também ele pode, algumas questões de ajuste que ele vai ter que fazer para essas retas decisivas que a gente está falando, que vão ser muito importantes. Mas, claro, é um Clássico, Samuel. Tem muita variação de jogo, Sim. tem muitas fases de jogo dentro da própria partida, em que há o domínio do Fortaleza em determinado momento, há outro domínio do Ceará, as equipes se alternam, e obviamente que o Mancini vai avaliar o jogo como a melhor estrutura que ele tiver para, se jogar um modelo para mim, o Ceará vai poder jogar assim contra os adversários da Série B? Como é que eu vou poder enfrentar o Fortaleza na final? O Vojvoda vai manter esse estilo de jogo? Em que é que eu posso mudar? Ou seja, ele tem um Clássico Rei todo de um grande adversário para tentar achar o melhor Ceará possível. Mas eu acho que ele está no caminho com essa formação. Apesar de achar que ele é um pouco pragmático. E Sim. aí é a minha opinião. Eu acho que em determinado momento, né? Nas mudanças mesmo? Sim, eu acho que tem um pouco de pragmatismo, mas tem também o fato de ser a peça que ele tem à disposição. É verdade. Ele não tem um grande elenco. Você tem, por exemplo, sempre a necessidade, né? E aí hoje se torna um problema, porque eles não estão jogando bem do Janderson, do Saulo. O Recalde, né? O torcedor sempre estava pontuando, ele não estava indo bem. E acaba que ele realmente perde a posição. E desde que ele perdeu, ele não foi mais, nunca mais entrou dentro do time do Ceará. Então teve uma dinâmica diferente. Vou citar só um exemplo no Clássico Rei. O Ailon se machuca. O Barceló é o centroavante. Você não tem outro jogador para jogar por ali. Entra o Facundo Castro e ele sai. Ele entrou no decorrer do jogo e o Mancini optou por tirá-lo. Porque talvez entendesse que, eu vou fazer uma nova adaptação, vou colocar uma linha de 3 defensores e vou colocar o Janderson para jogar aberto. E dessa mudança, você acha que caiu bem pro Facundo Barceló? Ele não gostou da postura do Castro, aliás, do Facundo Castro na partida, que ele entra no primeiro tempo, depois ele é substituído, ele não se encaixou mais uma vez num jogo com a camisa do Ceará, pra ti? Ele não se encaixou no jogo. Eu acho que ele está entregando um pouco abaixo do que se esperava dele naquele primeiro momento, né? Ele inicia o ano como titular, só que ele perde a posição. E ele perde a posição dentro de um problema, né, do departamento médico, mas acima de tudo, no momento em que ele não estava conseguindo entregar. Por isso que a torcida estava pedindo uma formação de ataque, um trio de ataque que nem tinha jogado. Mas todo mundo projetava, poxa, tira o Ailon de centroavante, coloca na ponta, para a gente poder ter um ponta, porque o Ailon está entregando. No Clássico da Paz, o Ailon conseguiu contribuir, né, com o Lourenço, deu assistência, tem o Barceló lá na frente, que tem a característica que o Vladimir trouxe, mas o fato é, o Barceló ainda não teve a grande exibição. Ele é um centroavante de fato, ele fez gols decisivos, e acho que isso credencia para o time titular. Mas ainda faltam peças. E acho que dá para tentar, em determinado momento, rodar mais, ser menos pragmático e talvez fazer alguns testes. Um jogador, por exemplo, que, na minha percepção, poderia jogar também aberto é o Bruninho. O Bruninho também já fez essa posição lá no Guarani. O Bruninho é um cara que poderia mudar realmente a cara do Ceará, porque quando a gente analisa a contratação do Facundo Castro, ele é um jogador que ele não é veloz, né? A gente tem uma amostra interessante de jogos que ele fez pelo Ceará, e você vê que ele tem uma característica de bom passe, né? No O'Higgins do Chile, ele era um dos melhores passadores do time, mas ele não tem aquela velocidade e aquele 1 contra 1 também. Ele não consegue driblar o adversário, né? Ou seja, você colocar um jogador assim na ponta, o time fica muito engessado, porque ele vai sempre ter que tocar a bola, ter que recuar, porque ele não tem um drible no 1 contra 1. Ou seja, o Mancini precisa de um jogador mais incisivo na posição. Então, quando ele colocou o Ailon ali, o time melhorou bastante, né? E no Clássico Rei, quando ele precisa tirar o Ailon e colocar o Facundo, eu me surpreendi demais quando ele colocou o Facundo. Eu esperava que ele colocasse outro jogador, né? E realmente ele ainda não acertou no Ceará, né? O Facundo Castro. Então, e quando você vê as mudanças, né, Alexandre? Quando o Vojvoda começa a colocar Marinho, Pochettino, né, colocar Caleb, e você vê o Mancini colocar o Saulo, o Jânio, você vê a dificuldade de elenco que o Mancini tem. E a gente entende, o Ceará hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Os investimentos são menores e você não tem como ter um elenco farto.